que aconteceu na vida dessa mulher é algo tão absurdo que você custa acreditar que algo assim tenha sido verdade, que algo assim seja possível. E é essa a história que a gente vai conhecer, a história da Gisele Pelicot. Um hino à vida. É assim que ela preferiu contar a sua própria história. Uma história muito pesada, muito difícil. Você tem que ter estômago para ler esses pormenores que ela vai trazer em detalhes do que aconteceu com ela, mas também uma história muito sensível, uma história de superação. Se é que é possível, né, alguém superar anos de mentiras, anos de abuso. Mas foi assim que Gisele preferiu contar essa história e se manter de pé, se manter viva, apesar de tudo. Essa história realmente, ela é bizarra. Eu não consegui pensar em outra forma além de absurdo e bizarra. Primeiro, quando eu vi nas notícias na época, eu vi só a manchete. Eu pensei, não, isso não pode ser, isso não é bem assim, não tem como. Esse é o primeiro pensamento que você tem, não tem como ser verdade. Tanto que ela mesma vai falar no livro sobre isso, que as pessoas ao redor dela, amigos, familiares, não conseguiam acreditar como é que ela não se deu conta, sabe? Não conseguiam entender. E ela também foi muito julgada no tribunal pelos advogados de defesa. Absurdos que acontecem. Por isso a importância desse livro, a importância de você conhecer essa história. Se você não ouviu falar de Gisele Pelicot, ela passou por algo terrível na vida dela. Uma mulher que quase aos 70 anos de idade, depois de 50 anos casada, descobre os abusos sexuais do próprio marido. Durante 10 anos, Gisele foi dopada e abusada sexualmente por diversos homens, mais de 50. E o marido também. Era ele, inclusive, que comandava esses abusos, que traziam esses homens para dentro da própria casa para abusar da própria mulher na cama ali em que eles viviam, na casa em que ela vivia. Vocês conseguem imaginar você se deparando com algo desse tipo? E não é meses casada, não é uma história de dois jovens, de uma mulher, né, que sofre os abusos, como a gente está acostumado a ver. Essa história vai além. Ela foi casada com ele por 50 anos, teve 3 filhos, eles viviam muito tranquilamente com esse casamento. Claro que sempre tem os altos e baixos, mas nada fora do comum. Eles tinham 3 filhos, netos, já estavam aposentados, curtindo mesmo a velhice, como se diz, né? Curtindo a aposentadoria. Só que num dia comum, o Dominique, que é o marido da Gisele, é flagrado num supermercado filmando embaixo da saia das mulheres. Com isso, ele é intimado aí na delegacia, o computador dele é apreendido, enfim, começa toda uma investigação. E é a partir disso que descobrem dos abusos cometidos contra a Gisele. Porque tem vários vídeos no computador dele com essa mulher dopada, porque ele dopava ela quase todas as noites para cometer esses abusos e chamar esses homens, e ainda gravava tudo isso e a polícia encontrou. Agora imagine você, a Gisele, que no dia que o marido foi depor lá na delegacia por conta das filmagens no supermercado, ela foi junto com ele para dar apoio, porque achou que tinha sido um deslize, tanto que o combinado é nem contar para os filhos o que tinha acontecido nesse supermercado. Então ela foi lá para dar apoio para ele e sair como vítima da delegacia. Perplexa, né? Sem entender como assim. A ficha acho que demorou muito tempo para cair, ela mesma conta, porque ela viu as cenas dela ali, que nem um boneco, dopada, né, inconsciente, sendo abusada, enfim, algo horrível, não tem nem como imaginar.
Ainda mais porque ela era casada com ele há 50 anos, ela já era uma idosa, eles já tinham netos e ainda assim ele cometia esses abusos, ainda assim ele a dopava e cometia essas atrocidades e ainda filmava. É assim, algo que você lê e você, nossa, tem que ter muito estômago. Eu tinha horas que eu fechava esse livro e tinha que respirar, porque eu só pensava nessa mulher que estava tendo que lidar com isso. Ela estava tendo que lidar com esse monstro que ela era casada. Mas eu pensava sobretudo na tristeza dessa mulher em se deparar com isso, porque foram anos de história, anos de lembranças. Como apagar tudo isso? Ela mesma vai trazer essa reflexão. Como que ela apaga toda a história dela? Seria como se ela não existisse. Eu só pensava na dor dessa mulher ao ler essa história. E conhecer mais, porque quando você conhece, você entende. Como eu disse no início do vídeo, eu achava que não era possível 10 anos sendo dopada sem perceber, mas aconteceu, é verdade. E aí com tudo isso vieram os julgamentos. Como ela não percebeu? Como assim? Foram 10 anos sendo dopada, ela percebia que ela tinha uns apagões, mas ela achava que ela estava tendo um tumor na cabeça, tanto que ela foi ao médico, porque a mãe dela morreu de um tumor, enfim, então ela achou que ela também estava com isso, e ela pensava em mil coisas, mas nunca que ela iria desconfiar que estava sendo dopada pelo próprio marido, né? Também vieram as dúvidas, como que o corpo não percebia uns abusos, sabe? Isso nem ela consegue explicar, gente, não tem explicação. Tem coisas na vida que não tem explicação. A única certeza é que essa mulher era uma vítima de um monstro, de um abusador, de uma pessoa doente, enfim. Mas ela vai se despir aqui nesse livro de toda a vergonha, de toda a humilhação e trazer todos os detalhes do que ela viveu. Todos os detalhes. Esteja preparado. E também o julgamento desse monstro, além dele, todos os homens que aparecem no vídeo, todos os que abusaram dela também serão julgados. E é aí que entra algo tão importante de você ler esse livro, de você conhecer essa história. Não apenas pelo que aconteceu na vida da Gisele, mas pelo exemplo que ela vai se tornar, um exemplo de coragem, um exemplo de que a gente não pode julgar, não deve julgar a vítima, porque ela foi muito questionada, ela ouviu absurdos no julgamento, mesmo diante das filmagens dos homens ali abusando ela totalmente, né, um boneco, enfim, um corpo sem vida, como ela mesma fala. Ela ainda ouviu o absurdo dos advogados de defesa. Assim, a humilhação que ela passou, a vergonha, tudo isso, ela nos traz uma reflexão que vale para toda a vida. A vergonha, ela deve estar de que lado, você acha? Ela tem que estar com a vítima? É a vítima que tem que se esconder? É a vítima que tem que ser humilhada? É a vítima que tem que se explicar? Porque foi isso que aconteceu com ela no tribunal. Ela tinha que se explicar. Você consegue imaginar uma coisa dessas? Por isso, na capa do livro está estampado uma frase que todos nós temos que ter para a vida, como regra. A vergonha precisa mudar de lado. Acima de qualquer julgamento, pense nisso. A vergonha precisa mudar de lado. É um livro emocionante, eu me emociono de falar nesse livro, porque é sempre assim, né? Ela foi abusada das piores maneiras, passou por uma história terrível na vida dela e ainda teve que enfrentar um julgamento e se explicar. Ela ainda teve que sentir vergonha, como se ela tivesse sido a culpada do que aconteceu com ela. Porque 10 anos, como é que ela não percebeu, né? Que ela foi uma tonta, seja lá o que for. Será que ela gostava? Coisas absurdas que os próprios advogados falavam. Então, assim,
Será que realmente não deveriam ser esses homens que deveriam estar passando por esses questionamentos? Mas ela que passou por todas essas desconfianças. Então, realmente, um hino à vida. Essa história é um hino à vida. E a gente tem que refletir. Sim, a vergonha, ela precisa mudar de lado. São os abusadores que têm que se explicar. São os abusadores que precisam sentir vergonha. São eles que devem ser julgados e humilhados. Nunca a vítima, como aconteceu com a Gisele. Eu grifei uma parte nesse livro que eu achei importante também para a gente refletir, que diz o seguinte: todos os dias alguém me agradece por minha coragem, diz a Gisele, mas sinto que devo dizer que não se trata de coragem, e sim de vontade e determinação de fazer essa sociedade patriarcal e machista evoluir. É uma história pesada, como eu disse, difícil de engolir, de entender, mas necessária pela reflexão. E muito além de uma história de abuso sexual, você vai entrar numa reflexão profunda sobre coragem, você vai entrar nos sentimentos dessa mulher, sabe? Mais do que empatia, é você estar ali, vivendo com ela, tudo que ela sentiu, porque ela vai narrar em primeira pessoa esse livro, então tudo que ela sentiu, o vazio, a solidão, o desespero, e a única saída que ela encontrou foi se manter de pé. Ou ela se mantinha de pé, ou ela definhava, caía numa depressão, sabe? Ou ela se entregava. Então realmente é uma história de esperança, resiliência diante de tanta dor, diante de um absurdo, algo que eu nunca vi. Eu acho que algo que aconteceu com ela nunca se viu acontecer com ninguém. E ela se tornou um exemplo e nos trouxe esse aprendizado, né? Que a vergonha precisa mudar de lado. É claro que esse livro é bom, avaliei com 5 estrelas, embora o acontecido seja horrível. Recomendo a leitura, então, se você tiver estômago para uma história de abuso, né, gente? Deixa nos comentários se você já conhecia a história da Gisele, se você viu na época das notícias, se você também, assim como eu, achou que não pudesse ser possível alguém por 10 anos ser enganada da forma que ela foi, sem julgamentos. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Se interessou por essa leitura, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para compra pelo site da Amazon. A gente se vê no próximo. Este livro é bom? Tchau!